Bom, a melhor maneira de começar é pelo começo. E o começo é bem antigo, data de pelo menos 46 mil anos atrás. A entidade mais antiga do Paleolítico é a cultura mariana, que foi uma indústria arqueológica paleolítica, ou seja, da idade da pedra lascada, datada de 46 a 42 mil anos atrás. Mas a chegada de humanos modernos na região é pelo menos 30 mil anos mais antiga, certo? Bom, de toda forma, essa cultura mariana foi substituída uns 35 mil anos atrás pelo Aurignaciano Levantino, que é uma cultura do Paleolítico Superior, né? Que evoluiu a partir da cultura emirana também. E recebeu esse nome devido à semelhança de ferramentas de pedra com a cultura aurignaciana que se desenvolvia paralelamente na Europa. Essa cultura deu origem, 23 mil anos atrás, à cultura Quebarã. Essa é muito importante, grave esse nome. É a última fase do Paleolítico Superior do Levante. Foi uma cultura arqueológica daquela área que floresceu entre 23 mil e 15 mil anos atrás. Os conjuntos de ferramentas de pedra polida Quebarã são caracterizados por pequenos micrólitos geométricos e pequenas ferramentas de pedra que eram retocadas, bem trabalhadas. Essa cultura, com o uso desses micrólitos, está associada ao uso do arco e flecha, veja que inovação importante, e a domesticação do cachorro. O Quebarã também é caracterizado pela primeira vez apresentar evidências da coleta de cereais silvestres, os ancestrais do trigo, do centeio e da cevada. E assim ele é conhecido devido a descobertas de ferramentas de moagem na região. Eles coletavam esses grãos silvestres e moíam eles. Fazer pão, sopa, sei lá. Mingau, né? Foi o primeiro passo para a revolução do Neolítico, a idade da pedra polida naquela região. Acredita-se que o povo Quebarã tenha praticado uma espécie de migração sazonal, transhumância, de modo que no verão eles iam para as terras altas e mais frescas e ficavam em cavernas e abrigos rochosos, perto do lago, como Mar da Galileia, Mar Morto, esse tipo de coisa, durante o inverno, na região das planícies. Essa diversidade de ambientes pode ser a razão de várias ferramentas encontradas nos kits dessa cultura. Essa cultura foi substituída, na verdade, houve uma evolução que acabou resultando na cultura natufiana, importantíssima, que data de 15 mil a 11.500 anos atrás. Essa cultura era muito incomum porque sustentava uma população sedentária, ou pelo menos sedentária, antes mesmo da introdução da agricultura. As comunidades natufianas são os ancestrais dos construtores dos primeiros assentamentos neolíticos da região, que talvez sejam os mais antigos do mundo. Ou seja, não é que eles tenham inventado a agricultura. Quem fez isso foram os australianos e depois os chineses. Mas eles foram os primeiros a inventar as cidades, os ancestrais dos palestinos. A evidência mais antiga conhecida no mundo, inclusive, para a produção de alimentos semelhantes ao pão, foi encontrada numa região chamada Chubaiaca I, e tem cerca de 14.400 anos, na região que corresponde hoje ao nordeste da Jordânia. Isso foi 4 mil anos antes do surgimento da agricultura no Oriente Médio. Além disso, evidências também muito antigas, de 13 mil anos atrás, conectam a região com a possível descoberta da cerveja, certo? De toda forma, a análise de DNA antiga confirma a relação genética entre natufianos e outros povos antigos, e até mesmo modernos, que habitam ou habitavam a Eurásia Ocidental, tanto no Oriente Médio quanto na região dos Balcãs e também no norte da África. Ok? Acredita-se, inclusive, que o contato entre natufianos, outros levantinos neolíticos, agora presta atenção nessa parte. É importante dizer que os ancestrais dos natufianos deram origem a vários povos naquela região do Mediterrâneo, norte da África e até nos Balcãs, incluindo a Turquia. Só que o povo geneticamente mais afim aos natufianos são os habitantes da Península Arábica. Os palestinos em si são uma mistura de populações natufianas com caçadores-coletores vindos da região dos Zagros, montanhas Zagros, principalmente no Irã, embora um pedaço também na Turquia, e caçadores-coletores vindos do Cáucaso. Então, os palestinos, os povos de Canaã, são uma mistura de natufianos, dos ancestrais dos iranianos e de povos que vieram do Cáucaso. De toda forma, as migrações também ocorreram na direção até da África, certo? Eles esparramaram a cultura deles, na verdade, até a África Oriental,
chegaram até onde atualmente é o Quênia. Eles foram substituídos, ou evoluíram, né, no caso, para a cultura riamiana, entre 9.700 e 8.650 a.C., que é uma continuidade da cultura natufiana, sem grandes inovações técnicas. Todavia, pela primeira vez, as casas, ao invés de serem construídas embaixo da terra, como o Sapau Yuk ou Göbekli Tepe, foram construídas em cima da terra. Certo? Então, isso quer dizer que eles já construíram muralhas para se defender. Em vez de construir em buraco, que imitavam caverna, né? Começaram a construir em cima e tiveram a ideia das muralhas. A agricultura ainda era muito primitiva. O período seguinte, o Neolítico pré-cerâmico, entre 8.800 e 6.500 a.C., as pessoas já começaram a depender mais fortemente tanto de animais domesticados, naquela região, né? Cabra, ovelha, o jumento, quanto dos produtos da agricultura. Em 7.000 a.C., eles descobriram a cerâmica. Mais ou menos na mesma época, eles começaram a usar o chumbo, que foi realmente o primeiro metal a ser usado pelo ser humano, descoberto no Iraque, e o cobre, que foi descoberto, usado pela primeira vez como metal fundido no sul da Palestina atual. As primeiras descobertas nesse sentido estão localizadas ao Vale do Timna, certo? Lá você tem mineração de cobre. Embora eles praticassem a mineração, talvez eles não praticassem necessariamente a metalurgia. A metalurgia não foi descoberta pelos ancestrais dos palestinos, mas pelos ancestrais das pessoas que vivem na região do Kurdistão iraquiano. De toda forma, a opinião acadêmica predominante hoje, é que os israelitas, né, um dos povos que viviam naquelas bandas, era uma mistura de povos predominantemente indígenas de Canaã, né, como amonitas, edomitas, moabitas, era tudo uma coisa só. Inclusive a língua deles era muito parecida. E também era muito semelhante à língua dos íxois e dos fenícios. Na verdade, até o ano 200 a.C., a língua hebraica não era muito diferente da língua desses povos. E aí era compreensível, como o português é do espanhol, da língua falada pelos íxois e pelos fenícios. De toda forma, naquela região, a religião era tribal. Então, a religião dos israelitas acreditava no Deus deles, Yahweh, o Deus da tribo, certo? E aí começaram a construir uma religião que distinguiu eles dos outros povos, à medida, inclusive, que eles travaram guerras contra invasores vindos de outras regiões, como os filisteus, que ocuparam aquela região por apenas 200 anos. Então, os palestinos não são descendentes dos filisteus. Os palestinos são descendentes dos povos que, entre outros, deram origem também aos hebreus. De toda forma, os hebreus foram extintos depois da invasão da Síria. A evidência disso, e que os israelitas eram uma civilização diferente da dos hebreus, é dada pela genética. Um estudo de 2004, feito por Shen e outros, comparando os samaritanos a várias populações judaicas, descobriu que a análise dos componentes principais sugeriu uma ancestralidade comum de patrilinhagens samaritanas e judaicas, ou seja, por parte de pai. A maioria dos primeiros, né, pode ser rastreada até um ancestral comum no que é hoje identificado como sumo sacerdócio israelita, herdado paternalmente, como um ancestral comum projetado para a época da conquista assíria do reino de Israel. Ou seja, os israelitas, a civilização que surgiu depois da extinção do povo hebreu, são a criação de pessoas de religiosidade judaica que dominaram as mulheres daquelas bandas por volta do 7º século a.C. Essa elite religiosa oprimia as populações nativas, que em sua maioria eram formadas por agricultores e pastores de cabra e ovelha, e foi expulsa de Jerusalém no ano 70 por Domiciano e de toda a Judéia no ano 135 por Trajano. Em 638, líderes muçulmanos conquistaram a cidade de Jerusalém e territórios que faziam parte do Império Bizantino. E após a vitória militar, foram promulgadas leis que autorizavam a volta desses religiosos judeus, depois de séculos de diáspora. No entanto, eles não conseguiram, como das outras vezes, das vezes que eles foram para o Egito, das vezes que eles foram para a Babilônia, das vezes que eles foram para a Síria, eles não conseguiram converter, como aconteceu nas outras vezes. Quando essa elite, por exemplo, voltou da Pérsia, converteu à força a população que ficou, obrigou eles a pagar tributo e construiu um novo templo, exatamente para essa elite. Dessa vez, não. Dessa vez, eles resolveram ficar.